Muito bem, vamos agora, continuando a correção no módulo 13, vamos para a questão de número 25. Julgue os itens a seguir a respeito das normas constitucionais relativas à administração pública brasileira. Primeiro item. O procedimento administrativo disciplinar afasta o contraditório e ampla defesa. Não dá nem para a gente continuar lendo, né? É o tipo do item que o candidato que estudou o mínimo, né, sabe que não adianta nem continuar lendo. Em que procedimento de natureza judicial ou administrativa a gente vai ter o afastamento do contraditório e da ampla defesa? Quando é que isso vai acontecer? Isso não acontece. Isso não pode acontecer. Então, eu, sinceramente, eu me recuso a continuar lendo a assertiva. E eu recomendo a você fazer a mesma coisa, porque não há a menor possibilidade dessa assertiva estar correta. Então, com isso, você ganha tempo, ganha preciosos segundos na hora da prova. Essa primeira assertiva está errada. Segunda assertiva. Apesar de os cargos públicos serem acessíveis a todos os brasileiros, a lei pode estabelecer requisitos para o seu provimento. Óbvio, né? E é o que a lei faz, né? A acessibilidade não significa que essa acessibilidade seja restrita. Terceira assertiva. A Constituição prevê hipóteses nas quais é lícita a acumulação de 2 cargos públicos, 2 profissionais de saúde, 2 professores, um técnico científico profissional da área de saúde, um técnico científico de um professor, um de magistério de um juiz, de magistério membro do Ministério Público. Assim, então, essas hipóteses existem na Constituição. Além dos casos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, a terceira opção está correta. E a quarta opção. O direito dos servidores públicos civis à livre associação sindical depende de regulamentação do direito de greve. Uma coisa não depende da outra. O direito à associação sindical é de eficácia plena, é auto-aplicável desde a promulgação da Constituição, está lá no inciso 6 do artigo 37, o direito de greve ainda há uma discussão imensa sobre a sua aplicabilidade e sua eficácia no inciso 7 do mesmo artigo 37. Então, não confundam alhos com bugalhos. A opção está errada. E a quinta opção, em decorrência do princípio da legalidade da administração, os atos por ela praticados gozam de presunção relativa de legitimidade. Claro, todo ato de administração é presumidamente legítimo, até porque se imagina que ele tenha atingido os pressupostos, não só de legalidade, mas de eficiência, de publicidade, moralidade, enfim. Então, essa está correta também. Então, a questão 25 ficou assim. Primeira assertiva errada, segunda e terceira corretas, a quarta errada e a quinta correta. Vamos à questão de número 26. No que tange ao processo legislativo, julgue os itens seguintes. Reparem que essas questões são questões onde a gente teve cuidado de agrupar o mesmo assunto nos 5 itens. Não pense que você vai encontrar isso numa prova. Nas questões do CESP é muito comum você ter o primeiro item sobre administração pública, o segundo sobre processo legislativo, o terceiro sobre organização federal, o quarto sobre controle de constitucionalidade. Mas a gente aqui ainda teve esse cuidado, como a gente está tentando fazer uma revisão do conteúdo que você estudou, para ficar mais fácil para você. Mas hoje as questões não seguem esse padrão, ok? É um verdadeiro pot-pourri. E você tem que saber mudar a sintonia do canal direitinho no momento que você está lendo a assertiva. Então as assertivas hoje são estanques, no sentido de que cada uma pode conter um ponto do programa. E não todas as 5 versarem sobre o mesmo ponto. Primeira assertiva da questão 26. A circunstância de uma lei complementar ter tratado exclusivamente de matéria cuja competência passou por força de emenda constitucional a ser reservada à lei ordinária não a torna formalmente inconstitucional. Olha que coisa interessante essa hipótese. A circunstância de uma lei complementar ter tratado exclusivamente de matéria cuja competência passou por força de emenda a ser de competência de lei ordinária não a torna inconstitucional. Porque essa lei complementar ela será recepcionada levando-se em consideração apenas o seu conteúdo material. Então, o assunto continua sendo o assunto X. O assunto não passou a ser o assunto Z ou o assunto X'. É o assunto X. O assunto X exigia uma lei complementar para regulamentá-lo. Essa lei complementar foi produzida pelo legislador infraconstitucional. A lei complementar em vigor, o assunto X já
já regulamentado, já de eficácia plena, atingindo toda a sua potencialidade, a potencialidade esposada pelo legislador constituinte, que o colocou na Constituição. Aí, de repente, vem uma emenda pelo legislador constituído e mantém o assunto X. O assunto continua sendo X. Repito, o assunto não é X', não é Z, é X. E aí ele diz, agora o assunto X passa a ser regulamentado por lei ordinária. O que acontece com aquela lei complementar que regulamentava o assunto X? Ora, ela é recepcionada por essa emenda, porque para efeito de recepção, analisa-se tão somente o conteúdo material da lei pré-existente, e não os aspectos formais. Então ela é recepcionada, aí vão dizer, é recepcionada com status de lei ordinária, professor. Exatamente, o que significa dizer que doravante, qualquer lei ordinária, ou mesmo uma medida provisória, poderá alterar o conteúdo daquela lei complementar recepcionada pela emenda com status de lei ordinária. Então é bem interessante essa questão, que permite o candidato perceber várias coisas. Primeiro, que o fenômeno da recepção não ocorre só no dia 5 de outubro de 88 em relação às leis pré-existentes, a esse novo conjunto de normas constitucionais originárias que surgiu nessa data. Ou seja, o candidato percebe que a cada emenda constitucional, a teoria da recepção ela poderá ser ou não aplicada. Tudo depende do conteúdo da emenda. Agora, que ela pode ser aplicada, pode. E na hipótese suscitada aqui foi exatamente o que ocorreu. Então, entendam vocês. Outra coisa importante que a questão nos permite relembrar aqui, essa assertiva nos permite relembrar, é que para efeito de recepção, os aspectos formais da lei anterior, da norma infraconstitucional anterior, são irrelevantes. Se o conteúdo é o mesmo, recepciona-se para se atender aos predicados daquele princípio de economia legislativa. Ok? Perfeito. Então essa assertiva está muito bem feita, é correta. Vamos para a segunda assertiva. A lei complementar, que trata exclusivamente de matéria reservada à lei ordinária, poderá ser revogada por lei ordinária superveniente. Correto. Mais uma vez, a assertiva nos permite perceber que não existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. A lei ordinária e a lei complementar estão rigorosamente no mesmo patamar hierárquico. Então, hoje, dentro do quadro de hierarquia de normas, o que eu tenho no Brasil? Eu tenho as normas constitucionais, que são superiores às normas supralegais, que é essa categoria nova que surgiu, né, com a emenda 45, os tratados internacionais sobre direitos humanos anteriores à emenda 45, supralegais, que são superiores às normas legais, e são superiores às normas infralegais, que são os regulamentos, os atos tipicamente regulamentares. Dentro do conteúdo de normas legais, eu tenho leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas, todas no mesmo patamar hierárquico. Perfeito? Corretíssimo, corretíssimo. Muito boa a segunda assertiva, também está certo. Terceira assertiva. Todo e qualquer artigo da Constituição pode ser alterado mediante emenda constitucional. Isso está errado, né? A gente tem um único artigo da Constituição que é intocável, o único artigo da Constituição que não admite ser alterado por emenda constitucional, nem por qualquer outra forma de mutação, ainda aquelas formas de mutação constitucional alternativas, né? Inclusive por ingerência ou reinterpretação jurisprudencial. Não. O único dispositivo da Constituição que foge a essa regra é o artigo 60. O artigo 60 ele é completamente avesso a qualquer alteração, seja por um processo formal ou um processo alternativo de mutação constitucional. O artigo 60 ele é completamente blindado. Você está lendo o artigo 60 hoje com essas vírgulas, com esses pontos, com esse número de caracteres, e daqui a 50 anos seus netos vão ler o artigo 60 exatamente como ele está agora. É o único artigo, digamos assim, intocável, imodificável da Constituição, ou parafraseando aquele filósofo, imexível da Constituição. O artigo 60 ele é completamente avesso a qualquer alteração. Durante o conteúdo doutrinário teórico, a gente explicou por quê, né? Seria inviável qualquer alteração no artigo 60, porque, na prática, a Constituição correria o risco de se transformar numa Constituição flexível, com todas as consequências que isso iria trazer, inclusive com a extinção de um sistema de controle de constitucionalidade que nós temos hoje. Então, a terceira opção, ao contrário do que muita gente marcou, eu acredito que tenha marcado isso aqui como correto, mas você errou. A questão aqui está errada, a terceira assertiva está errada. Quarta assertiva. Mesmo discordando de um projeto de lei modificador que inclua no Código Civil o seguinte texto: não é permitido ao condômino
ao condomínio de coisas móveis, é proibido ao presidente da República vetar a palavra não. Exato, é uma outra questão muito interessante do processo legislativo. A partir do advento da Constituição de 88, o presidente da República não pode mais vetar frase ou expressão isolada dentro de um conteúdo, de um dispositivo, de um projeto de lei submetido à sua apreciação. Daqueles projetos de lei que comportam a participação excepcional do presidente da República, sancionando-os e ou vetando-os, o presidente da República não pode vetar palavra isolada. Então, o advérbio negação não, ou qualquer outra palavra, não pode ser vetado. O presidente da República tem que vetar o texto todo, ou o inciso todo, ou a linha toda, ou o parágrafo todo, ou o artigo todo, e não um conteúdo dentro do texto. O veto à palavra isolada está proibido pelo artigo 66, parágrafo 2º da Constituição. Então, essa quarta assertiva, ela está correta. Quinta assertiva, é inválida a proposta de emenda à Constituição que tenha por objeto transformar o Brasil num Estado unitário. É inválida porque a forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea, é uma limitação material explícita prevista na Constituição. Portanto, é inválida. Logo, na questão 26, nós tivemos a primeira assertiva correta, a segunda também, a terceira assertiva errada, e a quarta e a quinta corretas. Essa foi a questão 26, uma questão bastante interessante. Vamos para a questão de número 27. A Constituição da República confere relevância aos direitos e garantias fundamentais, especialmente no que se refere ao direito à segurança penal. Dentro desse tema, analise as questões abaixo. Interessante que a questão parece ser uma questão específica, de um tema específico de direitos e garantias fundamentais, ou seja, o direito processual penal constitucional, né? Primeira assertiva. A lei regulará a individualização das penas e adotará, entre outras, a privação da liberdade, a multa, o banimento e a suspensão de direitos. O banimento não é uma pena que nós possamos adotar. É uma pena que nós, ao contrário, não podemos adotar. É interessante que o candidato perceba que o inciso 46, a FIA, que traz o princípio da individualização da pena, né, elenca as penas que nós admitimos no direito brasileiro, ele traz uma relação meramente exemplificativa. Já o inciso 47, o próximo inciso do artigo 5º, ele que diz não haverá penas, ele traz uma enumeração taxativa. E não haverá pena de banimento, está lá, uma pena que literalmente é banida do sistema constitucional brasileiro. Então isso inviabiliza a primeira assertiva está errada. A segunda assertiva, a competência constitucional do tribunal do júri abrange todos os crimes dolosos, consumados ou tentados, cujo resultado pretendido é a morte da vítima. Isso está errado também, a gente estudou isso, né? Está errado, né? O crime doloso contra a vida é aquele crime que tem como bem jurídico penalmente tutelado tão somente a vida humana. Quer dizer, não é um crime que possa ser classificado como pluriofensivo, onde você tem vários bens jurídicos penalmente tutelados e afrontados, ou, pelo menos a gente tentou afrontar, esses bens todos. É o caso, por exemplo, do latrocínio, quando o indivíduo comete o homicídio, quer dizer, homicídio consumado, subtração patrimonial consumada, o latrocínio consumado, quando o sujeito mata para roubar. Ali eu tenho vários bens jurídicos penalmente tutelados. Quer dizer, o latrocínio é um crime pluriofensivo. Então, ele não é de competência do júri. Mas o sujeito matou. Mas ele não vai a júri popular, ele vai ser julgado por um juiz togado, numa ação criminal, numa ação penal pública, em primeira instância, por crime hediondo, depois nas demais instâncias, como tem que ser. A competência não é do júri popular. Se você mata para roubar, se você envenena um poço, um reservatório de água e mata milhares de pessoas, é crime contra a saúde pública. Se você, o estupro seguido de morte da vítima, é crime doloso contra os costumes, hediondo, você não vai a júri. Você não vai a júri por esses crimes. Você só vai a júri pelos crimes cujo bem jurídico penalmente tutelado é tão somente a vida humana. É a chamada competência em razão da natureza da infração penal. Isso está no artigo 74 do Código de Processo Penal. Então, os crimes dolosos contra a vida constituem homicídio doloso, está no artigo 121, né? Caput, parágrafo 1º e 2º. O culposo não, o doloso, só quando você mata mesmo, querendo matar, tendo previsibilidade do resultado.
O homicídio doloso, no artigo 122 do Código Penal, a participação em suicídio, quando você induz, instiga ou auxilia alguém a se matar. No artigo 123, o infanticídio, a mãe que logo após o estado de puerpério, mata o próprio filho. Logo após o parto, sob influência do estado puerperal, mata o próprio filho. E o artigo 124 ou 128 são as hipóteses de abortamento, né? 128 com as escusas absolutórias. Então você só vai responder no júri nesses 4 crimes: homicídio doloso, participação em suicídio, infanticídio ou abortamento, todos dolosos. Então, logo, essa assertiva está errada. A segunda assertiva da questão 22 está errada. A gente volta na próxima aula, continuando a correção da questão 27. Até lá.